A Europa é famosa por seu turismo, suas marcas de luxo e produtos de alta qualidade, como moda italiana, perfumes franceses e automóveis alemães. Essas indústrias de luxo são ícones de sofisticação e são amplamente reconhecidas em todo o mundo. No entanto, o sucesso dessas marcas não reflete necessariamente a saúde econômica geral da Europa. Esta dependência ao turismo e a artigos produzidos por marcas de luxo podem mascarar problemas econômicos que afetam muitas nações europeias. Nos últimos anos, a disparidade econômica entre a Europa e os Estados Unidos tem se tornado cada vez mais evidente. Enquanto a economia americana continua a crescer e a inovar, muitas nações europeias enfrentam desafios econômicos crescentes. Para continuar e evitar confusões, é importante você compreender que a União Europeia é uma união política e econômica composta por 27 países europeus. Porém, a zona do euro refere-se aos 20 países que adotaram o euro como sua moeda oficial. E por esse motivo, o PIB da União Europeia é ligeiramente maior do que o da zona do euro. Em 2008, a economia da zona do euro e a dos Estados Unidos eram aproximadamente do mesmo tamanho. Hoje, a economia americana é quase 2 vezes maior que a da zona do euro. A renda média europeia é agora 27% menor do que nos Estados Unidos, e os salários médios são 37% menores. Essa disparidade crescente tem suas raízes em diversos fatores estruturais. Para entender a situação atual, é crucial revisitar alguns momentos históricos. Após a Segunda Guerra Mundial, tanto a Europa quanto os Estados Unidos se empenharam na reconstrução econômica. No entanto, os caminhos seguidos por cada continente foram bastante diferentes. Nos Estados Unidos, o Plano Marshall forneceu ajuda econômica maciça para a Europa Ocidental, ajudando na reconstrução. No entanto, enquanto os Estados Unidos aproveitaram esse momento para fortalecer seu setor privado e investir em inovação, muitos países europeus optaram por modelos econômicos mais socialistas, com forte intervenção estatal e grandes redes de segurança social. Um dos fatores mais significativos que impulsionam a economia americana é seu foco incessante em inovação e tecnologia. Desde o Vale do Silício até a gigantes de tecnologia como Apple, Google, Amazon e Microsoft, os Estados Unidos são um dos líderes mundiais em tecnologia e inovação. Esse domínio tecnológico impulsiona o crescimento econômico, cria empregos e atrai investimentos globais. Por outro lado, a Europa tem lutado para competir com o ritmo acelerado da inovação americana. Embora existam centros de tecnologia em cidades como Berlim, Londres e Estocolmo, a fragmentação do mercado europeu, devido a múltiplas jurisdições e regulamentações, torna difícil para as startups europeias escalarem na mesma velocidade que suas contrapartes americanas. Além disso, a burocracia excessiva e a falta de financiamento privado também são barreiras significativas que os empreendedores europeus enfrentam. Vamos considerar a história de Clara, uma engenheira de software talentosa que vive na Alemanha. Clara tem ideias brilhantes para uma startup, mas enfrenta um labirinto regulatório que dificulta a criação e expansão de seu negócio. Enquanto isso, seu colega nos Estados Unidos consegue rapidamente levantar capital e entrar no mercado, aproveitando um ecossistema mais favorável à iniciativa privada. A flexibilidade do mercado de trabalho é uma área onde os Estados Unidos têm uma vantagem clara. A economia americana é conhecida por sua flexibilidade laboral, permitindo que as empresas ajustem rapidamente sua mão de trabalho conforme necessário. Mas isso também pode ser uma faca de 2 gumes, pois pode levar a menor segurança no emprego. No entanto, essa flexibilidade é frequentemente citada como um motor de crescimento econômico. Obviamente, cada política adotada traz seus lados positivos e negativos, precisando de um equilíbrio entre o bem-estar social e o crescimento saudável da economia. Os extremos dessa equação podem levar tanto à ineficiência produtiva de um país ou à insegurança de trabalho do outro lado. Em contraste aos Estados Unidos, muitos países europeus possuem mercados de trabalho altamente regulamentados, com leis trabalhistas rígidas que tornam difícil contratar e demitir funcionários. Enquanto essas regulações oferecem uma maior proteção aos trabalhadores, elas também podem inibir a flexibilidade empresarial e o crescimento econômico. Por exemplo, a França tem leis trabalhistas rigorosas que dificultam a demissão de funcionários, o que pode desincentivar a contratação de novos trabalhadores e aumentar o desemprego. A produção de energia é outro fator crucial. Os Estados Unidos, com sua revolução do xisto, reduziram significativamente os custos de energia, criando um ambiente mais favorável para a manufatura. Isso atraiu muitas empresas europeias para transferir suas operações para os Estados Unidos. Enquanto isso, na Europa, segundo uma pesquisa de uma think tank belga,
Já foram gastos mais de 792 bilhões de euros em mecanismos de contenção energética por todo o continente. Segundo a pesquisa, só na União Europeia foram gastos 681 bilhões de euros, dos quais 268 bilhões foram apenas da Alemanha. Com isso, a produtividade é um dos principais fatores que explicam a disparidade econômica entre a Europa e os Estados Unidos. Empresas americanas têm consistentemente superado suas contrapartes europeias em termos de produtividade desde 2005. Uma parte significativa dessa diferença pode ser atribuída à capacidade dos Estados Unidos em adotar e implementar novas tecnologias de forma mais rápida e eficiente. Podemos também citar que os Estados Unidos têm uma política fiscal e monetária agressiva que visa estimular o crescimento econômico. O Banco Central americano tem sido proativo em ajustar as taxas de juros e implementar políticas de estímulo para manter a economia aquecida. Durante a crise financeira de 2008, o Banco Central reduziu rapidamente as taxas de juros e injetou trilhões de dólares na economia através de programas de compra de ativos. Um ponto importante a citar é que essas políticas expansionistas, se feitas de maneira descontrolada, pode levar não apenas os Estados Unidos, mas todo o mundo a entrar em uma crise econômica. A crise de 2008, por exemplo, que afetou todo o mundo, teve início nos Estados Unidos, devido à sua falta de responsabilidade em identificar a bolha imobiliária que estava se formando no mercado. A política de taxas de juros muito baixas e de redução das despesas financeiras, após a crise de 2001, induziu os bancos e outros intermediários financeiros e imobiliários a incitar uma clientela cada vez maior a investir em imóveis, desconsiderando os riscos envolvidos nessas operações, fornecendo crédito fácil, sem levar em conta o risco individual de cada cliente. A Europa, por outro lado, enfrenta desafios únicos com sua união monetária. O Banco Central Europeu deve equilibrar as necessidades econômicas de 20 países da zona do euro, cada um com suas próprias condições econômicas e políticas fiscais. Essa complexidade pode levar a uma resposta mais lenta e menos eficaz às crises econômicas. Além disso, a rigidez do Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia, que impõe limites ao déficit e à dívida pública dos países membros, pode restringir a capacidade de alguns países de implementarem políticas fiscais expansionistas quando necessário. Por outro lado, busca garantir um equilíbrio da dívida pública dos países membros. Imagine uma empresa italiana que quer expandir seus negócios para a França. Embora ambos os países façam parte da União Europeia, a empresa enfrenta diferentes normas de segurança, regulamentações fiscais e burocracia, tornando a expansão mais lenta e custosa. Além disso, a Europa é conhecida por sua alta carga tributária, enfatizando sua maior preocupação com políticas sociais do que com políticas de crescimento produtivo. Isso por sua vez desestimula iniciativas privadas. A falta de um mercado único realmente integrado também afeta o setor de tecnologia. Enquanto os Estados Unidos e a China possuem grandes mercados internos que permitem o rápido crescimento de gigantes tecnológicos, a Europa luta para criar condições similares. A Europa possui alguns dos engenheiros mais talentosos do mundo e acesso significativo a capital. No entanto, a fragmentação do mercado limita a escalabilidade dos negócios tecnológicos. Isso resulta em uma fuga de capitais e talentos para mercados mais promissores, como os Estados Unidos. A demografia também desempenha um papel crucial nas diferenças econômicas entre a Europa e os Estados Unidos. A população americana está crescendo mais rapidamente devido a taxas de natalidade mais altas e uma imigração robusta, atraídos pelas oportunidades de emprego. Uma população crescente significa uma força de trabalho maior e mais consumidores, impulsionando a demanda econômica. Enquanto isso, na Europa, muitos países enfrentam populações em envelhecimento e taxas de natalidade em declínio. Isso cria pressões sobre os sistemas de seguridade social e reduz a força de trabalho disponível, o que pode frear o crescimento econômico a longo prazo. Países como a Itália e a Alemanha estão enfrentando desafios significativos para sustentar suas economias com populações envelhecidas e taxas de natalidade persistentemente baixas. A educação e o treinamento são fundamentais para a competitividade econômica. Os Estados Unidos investem pesadamente em suas universidades e centros de pesquisa, criando um ambiente fértil para a inovação. Além disso, há uma forte cultura de empreendedorismo que encoraja a criação de novas empresas e a exploração de novas ideias. As universidades americanas estão frequentemente na vanguarda da pesquisa tecnológica e científica, e muitas startups surgem diretamente dessas instituições. Embora a Europa tenha algumas das universidades mais antigas e prestigiadas do mundo, a integração entre a academia e a indústria nem sempre é tão eficaz quanto nos Estados Unidos. A falta de financiamento e a burocracia podem dificultar a transferência de pesquisa e desenvolvimento para o mercado. Além disso,
Programas de educação e treinamento muitas vezes não são tão focados nas necessidades do mercado de trabalho, o que pode levar a uma discrepância entre as habilidades dos graduados e as demandas dos empregadores. A integração econômica e política também é um fator determinante. Os Estados Unidos são um mercado unificado com uma política fiscal e monetária centralizada, o que facilita a implementação de políticas econômicas coesas e eficientes. A União Europeia, apesar de ser uma união econômica, é composta por vários países com diferentes políticas fiscais, sistemas legais e prioridades econômicas. Essa fragmentação pode dificultar a tomada de decisões rápidas e a implementação de políticas econômicas abrangentes. Por exemplo, durante a crise da dívida soberana europeia, a resposta foi lenta e desigual, com países como Grécia e Portugal sofrendo prolongadas crises econômicas. O futuro da economia europeia dependerá de sua capacidade de enfrentar esses desafios estruturais e aproveitar suas oportunidades únicas. A chave será encontrar um equilíbrio entre inovação, flexibilidade econômica e proteção social. Para isso, a União Europeia deve continuar a fomentar a colaboração entre seus Estados-membros e a eliminar barreiras que impedem o crescimento econômico. Isso inclui harmonizar regulamentações, aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a inovação. A disparidade econômica entre a Europa e os Estados Unidos é resultado de uma combinação de fatores históricos, estruturais e políticos. Enquanto os Estados Unidos continuam a liderar em inovação e crescimento econômico, a Europa enfrenta desafios significativos, mas também possui um enorme potencial. Não será uma tarefa fácil, mas com as políticas corretas e uma abordagem coesa, a Europa pode começar a fechar essa lacuna e assegurar um futuro econômico próspero para seus cidadãos.